que, que faz parte... Tereza que vai se apresentar hoje? Oi? Quem vai se apresentar hoje é Tereza? Sou eu. Eu achei que era Cláudia e Sandra. Não, eu pedi para trocar, porque eu vou estar viajando. Então tá. Então, semana que vem, Cláudia e Sandra falam. Provavelmente. Então tá. Então, Então, me apresento dia 16. então tá. Então tá. Então, o que eu preparei hoje é um pouco, já que eu estou trabalhando essa questão da importância da escrita, sobretudo da literatura. Deixa eu fechar a porta aqui. Da escrita, né, como das artes como um todo, mas a escrita em particular, porque é o objeto que eu estou trabalhando nesse momento, como uma forma, né, do sujeito poder circunscrever um campo de elaboração onde ele pode minimamente sustentar a sua humanidade, porque não há nada mais próximo do conceito de humano do que aquilo que o sujeito produz, que ele cria, que ele elabora, seja na escrita, seja nos objetos que ele inventa, nada mais humano. Só o homem faz isso, né? Intencionalmente. É bom que se diga. Porque é claro que, se a gente for ver, né? Por exemplo, a produção de uma colmeia, ela tem a sua beleza e tem uma função específica para aquela comunidade. Entretanto, isso é instintivo. No homem, não. No homem, ele cria a arte, ele cria a fala e, sobretudo, ele cria a escrita e, sobretudo, ele fala para dar conta da sua angústia de existir, sem saber sua origem e sem saber o momento da sua morte. Isso é muito importante. Tanto é importante que eu vou ler aqui para vocês, daqui a pouco, não agora, uma passagem do Kierkegaard, num livro muito interessante chamado A Doença para a Morte. E ele vai falar da questão da angústia de uma maneira muito interessante, mas eu vou deixar isso mais para o fim. Eu também trouxe um recorte, já que eu vou falar da tragédia, né? Um pouco sobre a questão da tragédia, da existência humana, a partir dos gregos, eu trouxe um livro do Louis Althusser, que é um livro que ele trabalha Montesquieu. É um livro que se chama Montesquieu, a Política e a História. E aí ele vai falar, né, sobre a questão da lei, a lei, o nascimento da lei na Grécia. E o primeiro nascimento, ou melhor, o nascimento da lei, o primeiro mandamento, digamos assim, é esse do estar com o outro, da convivência, estabelecer convivência. Como se convive com o outro? O outro autor que eu vou trazer é o Schopenhauer, que ele escreve um livro genial chamado A Arte de Escrever. E, nesse livro, o último capítulo é um livro que um capítulo que se chama Sobre a Linguagem e as Palavras. É simplesmente maravilhoso e eu vou colocar aqui para vocês. E ele fala também, aí já no início, né, ele vai falar sobre a questão da abolição do latim como uma língua geral de erudição, né? E ele diz que essa perda das línguas antigas, da necessidade da rapidez, né, que a vida cotidiana, já na sua época, exigia,
ela vai causar um verdadeiro infortúnio para as ciências na Europa, porque ela, abolindo a tradição da transmissão das línguas antigas, evidentemente, o que se abole aí é a própria história da humanidade, né? Então, o aprendizado dessas línguas sustenta, né, o mínimo, o mais próximo do que a gente pode chamar de origem, né? Claro que essa origem é uma origem perdida, a gente sabe disso muito bem. Porém, essas primeiras línguas, elas foram trabalhadas, elaboradas na sua contemporaneidade, ao longo de muitos séculos, inclusive, né? Os gregos, bem antes do nascimento de Cristo, muitos séculos, né? Então, essas línguas, elas trazem a marca desse trabalho civilizatório. E perder o convívio e não poder transmitir essas línguas é, de certo modo, não ter um mínimo contato com essa história. Mesmo que você aprenda a história dos gregos, a história dos romanos, você aprende de uma forma totalmente desconectada dos elementos sensíveis da língua enquanto tal. E ele vai falar assim, isso eu posso colocar antes de eu começar. Eu vou ler poucas páginas aqui, que foi o que eu preparei, e a gente vai poder depois comentar um pouco mais. Ele diz o seguinte: a abolição do latim como língua geral da erudição e, em contrapartida, a introdução do espírito pequeno burguês nas literaturas nacionais foram um verdadeiro infortúnio para as ciências na Europa. Em primeiro lugar, porque só por meio da língua latina havia um público geral de eruditos europeus, ao qual cada livro publicado era dirigido diretamente. Agora, o número de cabeças que realmente pensam e são capazes de julgar é tão pequeno em toda a Europa que se enfraquece infinitamente a sua atuação quando o alcance de suas ideias é dividido e compartimentado por fronteiras linguísticas. Porque, na verdade, tanto o latim quanto o grego eram línguas comuns, né? Línguas originárias e línguas comuns. Enfim, então, a minha... Mas eu não entendi por que trouxeram um infortúnio. A gente vai chegar lá. A comunicação ficava difícil, Cecília. Hein? A comunicação ficava mais difícil. Quando Exato. você fala língua, essa sutileza... Isso, digamos assim, Emília, isso a gente pode dizer, causa um infortúnio, primeiro por isso, mas mais do que isso, causa distanciamento entre as pessoas. Porque quando você fala uma língua comum, você circula e onde você chegar, você é acolhido e você é compreendido. A língua acolhe, né? Mas quando você chega num lugar onde você não fala o mesmo idioma que o outro, de cara constrói-se uma barreira. Se falando, já existe barreira, né, Tereza? Sim. Se falando a mesma língua, já há barreira. Já há barreiras, exatamente. E mais, depois a gente vai entender que essa barreira da língua, você tem razão, é uma primeira barreira, depois outras barreiras foram sendo construídas com a noção de impedimento, de circular, porque uma pessoa podia sair lá da Britânia, né, e ir lá para a Ática, lá para a Grécia, sem problema nenhum, ele não ia ser barrado. Não ia ser barrado. Então, ele podia caminhar. O viajante no mundo antigo era uma figura absolutamente comum.
né? Comum. Claro que ele tinha certos territórios que ele não podia, porque eram inimigos, mas onde havia comércio, ele poderia circular livremente, ele não precisava apresentar passaporte, ele não precisava uma opção de coisa, né? Ele precisava falar a língua comum. Isso sim, era importante. Então, eu queria trazer, como epígrafe do que eu preparei, uma passagem, um parágrafo pequenininho da Simone Weil, desse livro que eu já indiquei para vocês, que é maravilhoso, chamado O Enraizamento, ao contrário do desenraizamento. Chama-se, então, O Enraizamento. Ela diz o seguinte: a perda do passado, coletiva ou individual, é a grande tragédia humana. Jogamos o nosso fora como uma criança rasga uma rosa. É, sobretudo, para evitar essa perda, que os povos resistem desesperadamente às conquistas. Porque, vocês sabem, né? Sobretudo antigamente, quando você conquistava um país, quando você conquistava uma cidade, uma das coisas que marcavam a presença do conquistador era a interdição da língua, interdição dos costumes, e impedimento da transmissão das tradições. Hoje, a gente sabe disso muito bem, porque isso se passou aqui no nosso país em relação às línguas dos povos originais, dos indígenas, e também às línguas dos escravos quando chegaram aqui, para que eles pudessem se integrar, eles tiveram que abandonar não só a língua, mas também todas as suas práticas religiosas, todas as suas tradições e tudo mais. Então, isso também é trágico. O conceito de trágico é bem interessante, porque ele vai se modificando durante o processo civilizatório, né? E, nesse sentido, isso que a gente chama de processo civilizatório, que é, na verdade, uma elaboração do pensamento, esse pensamento, cada vez que ele vai ficando mais elaborado, ele vai se esquecendo dos elementos originais. Portanto, isso resta recalcado, né? Então, há uma lógica na tragédia da existência humana. Ela está intimamente ligada à leitura precoce feita no início do processo civilizatório na Grécia Antiga. O que cantavam os grandes poetas gregos? Em suas tragédias, visavam oferecer uma sabedoria prática que permitisse que o erro não fosse repetido. Com isso, lembrar aos cidadãos da polis que, diante de um erro, era preciso uma mudança de comportamento e, frente ao excesso, sempre haveria no horizonte uma punição. É interessante porque, vejam bem, o conceito que eles introduziam é o conceito de sabedoria, que vai, de certo modo, fazer não uma oposição, mas vai ficar num certo distanciamento em relação à questão do conhecimento, porque o conhecimento tem a ver com o acúmulo de informações. Isso também faz parte do processo civilizatório. Mas a sabedoria, ela tem valor porque ela diz respeito à experiência de cada um, a experiência do privado de cada um e a experiência pública de cada um, né? As tragédias tinham, portanto, uma dimensão ética e política que promovia e dava um sentido à vida compartilhada. Era um elemento de ligação entre os cidadãos, os quais, agindo por si mesmos,
e como responsáveis pelos seus atos frente aos demais, em nome da polis, precisavam apreender as estruturas, na grande maioria das vezes invisíveis, mas que permitiam a ordem e o avanço da mesma. Então, a representação da tragédia tinha esse valor político, ético e cívico, né? O cidadão grego tinha um sentido de responsabilidade sobre sua cidade. Oi, boa noite, Alice. Vovó está dando aula. Boa noite, Tá, só um minutinho. Beijinho, amor. Não fica no chão, não. Não fica no chão, não. Vem cá, vem cá. Levanta, levanta, levanta. Beijo. Boa noite. Durma com os anjinhos. Já até me perdi aqui. Então, o cidadão grego tinha um sentido de responsabilidade sobre sua cidade que podemos dizer nos faltar. Eles tinham um compromisso com a cidade. Eles eram, antes de tudo, cidadãos. Eles pensavam primeiro na cidade, na sua posição responsável como cidadão. Eu não posso dizer que é o mesmo que acontece. As pessoas estão extremamente individualistas, né? E isso também não é um processo só do nosso contemporâneo. Isso veio acontecendo, né? Ao longo dos últimos séculos, a gente pode dizer. E a gente vai tentar entender o que aconteceu aí, né? Então, a condição humana para esses sujeitos passava por esse compromisso ético e político com a polis. Era, ao cidadão grego, impensável tomar seus atos como algo que só a ele interessavam, pois esses atos tinham repercussão em seu entorno. Era preciso, portanto, escolher suas ações e agir com prudência. E esse sentido de responsabilidade sobre os demais dava-lhe a medida de sua ação. Não é por outra razão que considera-se a Grécia como berço da civilização ocidental e as tragédias, então encenadas, como modelo cívico para o público. A catarse era, pois, uma manifestação de um franco momento de identificação com o herói e seu destino. Quer dizer, é a consideração que está presente na catarse do perecimento, da precariedade do homem, né? A morte é o destino comum de todos. Então, aquilo que o herói traz como o seu excesso e que é passível de punição, sobretudo a punição para o herói é a morte, é o destino de todo indivíduo, né? Não é preciso dizer como o cidadão grego tinha conhecimento de que sua vida caminhava para a morte. Suas paixões tinham limites, e quando estes limites eram ultrapassados, não havia como não esperar um castigo, que, evidentemente, eles colocavam na ordem dos deuses, né? Na verdade, as tragédias não eram para entretenimento, não era disso que se tratava. Muito menos se tratava de dizer algo sobre o destino e fatalidade, mas ela funcionava para lembrar que toda escolha tem consequências, sobretudo quando se está com os outros. É possível escolher, inclusive, o fracasso e até a infelicidade. Antígona nos mostra que a morte pode ser uma decisão ética para preservar o valor da manutenção da dignidade do humano. E, por isso, ela usa o seu livre-arbítrio para realizar um dos mais primitivos sinais de reconhecimento
entre ser um ser, entre a diferença entre ser um ser da natureza e a condição do humano. Quantas vezes somos defrontados com a necessidade de afrontar leis injustas para seguir mantendo uma posição ética em favor da dignidade humana? Individual ou coletivamente, o homem não para de confrontar-se com a escolha trágica entre a manutenção da vida e a liberdade, diante da existência e a dignidade. Qual a força dessas tragédias tão verdadeiras que atravessaram os séculos? Seriam elas hoje sustentáveis nesse valor cívico? Eu pergunto. O que nelas é pedagógico encontra na dramaturgia o bom porto, porque se passa em outro lugar, né? O outro lugar aí era a cena, a apresentação, como a nossa amiga Celina, diretora de teatro, gosta de falar, em ato daquilo que está na outra cena do inconsciente, né? Disso nos fala Freud, quando nos mostra a outra cena do inconsciente como o elemento de ligação entre o real da cena e o que dela revela a catarse no público. Ela canta a verdade sobre a liberdade de escolha e a hipótese de que talvez seja possível a escolha de outro destino. Estou falando especificamente da tragédia. O direito à liberdade é também uma possibilidade de escolher um destino outro, ainda porque a morte é certa. É o contrato social do homem consigo mesmo e com o outro, e aí a gente vai poder ler aqui um pedacinho do Althusser, quando comenta o contrato social em Montesquieu. Ele vai dizer, é o contrato social do homem... Epa, já me perdi. É o contrato social do homem, né, consigo mesmo e com o outro, que pode estabelecer uma governança onde os limites são para todos, razão pela qual os inúmeros códigos de leis em culturas distintas regulam o equilíbrio entre o desejo e o ato, ou seja, a passagem ao ato, né? O puro pulsional, a pura pulsão de morte. A liberdade de escolha está presente na tragédia antiga e na contemporânea. Talvez a grande questão de nosso tempo seja a falta de sabedoria e não a de conhecimento, já que as exigências contemporâneas não são pela valorização do efeito de um pensamento próprio sobre o sujeito. Pode-se dizer que isso é trágico e que a sabedoria acumulada ao longo dos séculos, sabedoria esta cujo berço está na Grécia Antiga, tende a perder sua efetividade nos tempos atuais. Talvez o problema esteja na baixa capacidade, no mundo cada vez mais preocupado com performances, em se olhar e apreender as mensagens cifradas que as relações com os outros causam, né? De mostrar a presença da falta, né? Da falta de diálogo, que impede que se perceba e disso possa ser tirado algum ensinamento de valor. Na tragédia antiga representada, havia o estabelecimento de um verdadeiro diálogo na cena teatral, entre os atores e o público. O espectador deixava de ser apenas plateia, ele fazia parte do ato de encenação e recebia subjetivamente a responsabilidade por compreender
seu próprio destino e o destino dos outros, através da circularidade do discurso poético. Não me parece que haja hoje espaço para uma profunda reflexão sobre as responsabilidades de cada um com os demais. E se a gente colocar no microcosmo, por exemplo, de uma comunidade de psicanalistas, isso está mais do que claro. Apenas nas artes, e sobretudo na literatura, podemos encontrar, tal qual ocorre na psicanálise, um lugar de despertar. Nelas encontramos matéria para refletir sobre nossa humanidade ou sobre desumanização. O conhecimento liberado do jugo da vontade humana se estabelece como arte, e a tragédia é uma das formas superiores da arte cênica e se torna um claro espelho do mundo. Essa talvez seja a vocação dos neo-iluministas na grande transição. Aí eu estou citando Sérgio Abranches. Encontrar as formas de educar pelo conhecimento e pelo saber, livres das vontades imediatas, construindo um espelho em que as pessoas possam ver com clareza suas opções antes de exercer seu pleno direito de escolha e se condenar ao desfecho trágico. Um espelho um espelho virtual no qual vejamos não apenas nossa Guernica, ou seja, esse despedaçamento, né, da vida com o outro, né? Essa Guernica ambiental, política, social, mas um caminho que lida e supere a catástrofe e, pelo menos, indique um novo mundo, ainda que na linha mais distante do horizonte. Crises dessa magnitude tendem a provocar a criatividade. É bacana a gente poder discutir depois isso. E essas soluções provavelmente virão da literatura, do cinema e, pasmem, dos games. Então, deixa eu mostrar para vocês o livro dele, do Sérgio Abranches, que eu esqueci de trazer. Está aqui. Ou não está aqui? Não está aqui. Não está aqui. Mas se chama A Era do Imprevisto, que ele fala do nosso absoluto contemporâneo. Por que eu tentei trazer essas questões? Porque, justamente, e eu acho essa passagem aqui, foi isso que me levou a trabalhar um pouco mais a questão da tragédia aqui com vocês, é que eu comecei trazendo para vocês os Lusíadas com um português arcaico, né? Um português que você, quando lê os Lusíadas, hoje, traduzido em qualquer lugar, tem uma poética que a gente consegue alcançar. Mas quando você vai esmiuçar o que está no texto, porque os Lusíadas que eu tenho são obra comentada, porque são 2 volumes, é uma obra comentada, ele vai, o tradutor, ele vai linha por linha. É engraçado que eu estou falando de tradutor, mas ele está traduzindo do português arcaico para o português contemporâneo. O que ele traz de volta é todo esse material, toda essa experiência, né, que está perdida para nós quando a gente lê o texto. A gente pode achar bonito, a gente pode acompanhar a beleza do texto, a poética do texto, que realmente é maravilhoso, quem não leu tem que ler, mas, sinceramente, ler agora, para mim, é o sentimento de estar lendo pela primeira vez. Porque o que ele traz de elementos, né, de todo esse elemento civilizatório, da coisa das grandes navegações, os sentimentos, os afetos que isso provocava, né? Escrever era uma forma, no caso, né, do poeta, do Camões,
era uma forma de manter viva a presença da pátria, a presença dos cheiros, dos costumes da sua terra. Então, que é diferente do homem mais rude, que tem também, né, as suas experiências, e ele também produz, de certo modo, ao seu modo, né, algum tipo de poesia a partir da sua vivência, mas é diferente dessa poesia que nasce da necessidade de manter viva, muito longe da terra de origem, a língua natal, as lembranças da sua terra. Porque, quando eu falo manter presente, porque esses homens iam, né, e não sabiam sequer se eles iam voltar. E, às vezes, ficavam 2 décadas sem ter contato com outros, né, parceiros da sua própria nação, né? E é interessante, então, porque no livro aqui comentado, né, do Althusser, ele vai dizer assim: não se pode brincar com a palavra lei. As leis que se encontram na Grécia, no século V, ou no reino da primeira raça dos francos, né? Está falando lá do território francês, não são leis no sentido primeiro da palavra. Não são leis no sentido primeiro da palavra, porque não são leis científicas, leis que foram elaboradas. Por exemplo, Camões, quando trabalha a sua língua, né, ele trabalha cientificamente, ele vai nos elementos. O que é a palavra Lusíada? Ele vai, de certo modo, decantar isso, né? A poética, ela é completamente articulada à língua vernácula e à língua erudita da época. É importante dizer isso também. Leis científicas, né? Então, as leis são instituições jurídicas, né? As leis, enquanto tal, né, são instituições jurídicas que pretendem enunciar a lei científica de constituição ou de evolução de um determinado povo, né? E aí é interessante que eu fiz uma aproximação disso que ele está chamando de lei científica, porque o inconsciente ele é estruturado como uma linguagem, né? E Freud sempre falou da ciência dos sonhos, que precisa ser decifrado. O sonho é uma escrita, assim como as outras formações do inconsciente também são uma escrita passíveis, cada um deles, né, de deciframento. O sintoma o xiste o sonho esqueci um. O ato falho Então, eu estou entendendo que, quando ele fala aqui de instituições jurídicas que querem traduzir a lei, no caso, a lei científica, querem dar um sentido, né? Porque o homem não vive sem sentido. Então, querer apagar da língua, e aí eu estou falando da nossa contemporânea, apagar da língua, seja ela qual for, os seus fundamentos, é meio complicado. E o do Schopenhauer, não sei. Do Schopenhauer, eu queria trazer também um recorte que é muito bacana. Olha o que ele vai dizer. Escrevem-se livros, ora sobre este, ora sobre aquele grande espírito do passado. E o público os lê, mas não lê os próprios autores dos quais eles tratam. Isso porque o público só quer ler o que acaba de ser impresso. E porque similis gaudet, o semelhante busca o semelhante, de modo que a indiscrição fútil e insôcia de uma cabeça vazia atual
lhe parecerá mais homogênea e agradável do que os pensamentos de grandes espíritos. Aí ele diz assim, que é uma ironia, né? Mas eu agradeço ao destino por ter me conduzido, já na juventude, a um belo epigrama de Schlegel, que desde então se tornou minha estrela guia. Aí ele vai citar Schlegel. Leiam com afinco os antigos, os verdadeiros e autênticos antigos. O que os modernos dizem, isso serve para nós de certo modo, sobre eles não significa muito. E, por último, aí eu acho que vai faltar muito pouco tempo, só 15 minutos. Vocês querem que eu leia ou vocês querem já conversar ou a gente pode avançar um pouquinho dos 10, 15 minutos das 9? O que vocês acham? Que eu acho que vale a pena, é bem interessante. Que é sobre angústia. Vamos lá. Posso deixar isso para outro dia, não precisa ser hoje. Vamos conversar, vamos conversar. Eu fico querendo falar tudo que eu preparei, mas vamos conversar, acho melhor. Kierkegaard fica para depois, ele é muito pesado. Então, Você começou trabalhando sobre cidadania, né? Que a gente fala, mas não sabe o que é cidadania. Cidadania é direitos e deveres. isso. A pandemia nos trouxe com muita clareza, né? Quando os pobres descobriram que eles também tinham direitos, não tinham só deveres, né? Agora, enquanto que os ricos achavam que eles só tinham direitos, né? só E tinham não tinham nenhum dever. só Mas deveres. isso é uma sociedade mais para frente, né, Emília? Não os gregos. É. Mas, de qualquer forma, isso aí, as pessoas não sabem, nem através de informação. Eu acho que a pandemia, de certa forma, um malefício para toda a humanidade, trouxe um pouco disso, desse conhecimento por aqueles que não sabiam que eles tinham direitos. Então, não eram cidadãos de fato. Você falou dos escravos, você falou do povo indígena, né? Isso trouxe à tona essa sensação e esse conhecimento, não só a informação, mas um saber. Isso. Porque eles tinham um saber, e eles foram desprovidos desse saber original. Esse é o ponto, né? O saber é alguma coisa que é tecida por gerações. E a língua é o primeiro guardião, né? Daquele agrupamento, daquela civilização, porque civilização é engraçado. A gente, quando fala, ou não, nós talvez não, mas muitas pessoas, quando falam de civilização, falam da civilização que conhecem, né? Mas cada povo primitivo, que a gente chama de primitivo também, é primitivo para nós, mas cada povo tem as suas leis, os seus ordenamentos, a sua cultura, os seus ritos, as suas tradições e a sua arte. É importante dizer isso, a sua arte, né? A sua língua, né? Os nossos... Aquele trabalho que eu produzia... Oi? Quando a gente fala, por exemplo, do latim, né, como linguagem universal, e depois o francês, mas no Quartier Latin, a Sorbonne, não sei o quê, se falava latim. Os outros falavam o francês comum e o patuá. Quer dizer, então, havia distanciamento entre a sabedoria e o conhecimento. Né? Então, isso não é novo. Eu quero dizer... Não, não é novo. Não é novo. Não. É interessante, porque você vê, por exemplo, Dante, quando ele escreveu a Divina Comédia, ele fez isso no italiano vulgar. Ele não fez no latim erudito.
Ele fez no italiano vulgar, que não era nem o mais elaborado, né? Ele fez questão de produzir a obra dele para que ela pudesse, evidentemente, circular, né? Mas circular, inclusive, junto àqueles que, mesmo que fossem mais simples, que eles pudessem... Eles não eram instruídos, a gente sabe disso, mas um ou outro, né, tinha alguma... Era mais ou menos letrado. Qual era a função? A função era dar lugar e não deixar morrer a língua original daquele lugar. Né? Valorizando, né? Valorizando, isso. Sim. E eu acho que hoje, eu trouxe isso, e esse é o ponto que eu não quero perder, do fio da meada, eu acho que hoje tem um certo empobrecimento, né, Não tem a na menor linguagem, dúvida disso. nas palavras. Não é só nas curioso, palavras, não, em tudo. nas trocas simbólicas, é verdade. Mas a pergunta que eu me faço, Cecília, a pergunta que eu me faço é, afinal de contas, né, eles dizem que eles têm uma linguagem, uma outra linguagem. Eu acredito que isso existe. Essas novas gerações, com a moda como eles falam, porque se você, por exemplo, vamos falar do português. Se você vai num lugar muito distanciado, você não consegue entender o que eles estão falando. Eu não estou falando só de interior, não. Oi? Você é um lugar muito distanciado. Eu não estou te ouvindo, Cecília. Não estou te ouvindo. Não, espera aí. Seu microfone deve estar longe. Deve estar baixo. Está ouvindo agora? Agora estou. Não sei muito longe, não, pertinho mesmo. Sim. Não sei longe, não. Sim. Você vê se você vai para um suburbão desses, não sei o quê, a linguagem é completamente diferente da nossa. É uma linguagem empobrecida. Cecília, não basta ir no subúrbio. Olha só, eu vou ter que discordar um pouquinho de você. Sabe por quê? Discorde? Porque, olha só, muitas vezes no subúrbio, talvez até pela dificuldade, né, de acesso a computador, o celular existe, mas de computador, eu acho que ainda existe uma troca familiar, uma coisa mais fraterna, mais solidária. Eu acho que o problema grande também está aqui. Se você encontra... Discordo de você. Tá, mas deixa eu terminar de falar, por favor. Tá bom. Então, assim, um adolescente hoje ele vai falar, ele vai conversar, o menino da São Vicente, por exemplo. Colégio São Vicente, do Colégio Santo Agostinho, né? Ele vai conversar com você, é tanta gíria, eu não entendo. É isso que eu quero dizer, eu não compreendo. Muitas gírias eu estou aprendendo com eles. Mas isso é pequenininho diante do que você vê, por exemplo, na internet. É uma linguagem completamente diferente. Tudo cortado, as palavras cortadas. É estranho. Você concorda que isso é uma linguagem um pouco mais empobrecida? Concordo. É empobrecida. É isso. Empobrecida do quê? Do que ela é empobrecida? Em comparação com a linguagem vernacular que nós usávamos no princípio do século passado. Pois é. Mas na linguagem que nós usamos. Cecília, o que se perde aí? Não estou dizendo que é melhor ou pior, gente. Eu sei, Cecília, eu entendi, eu estou concordando com você, não estou discordando. O que eu estou querendo dizer o que se perde aí? Esse é o raciocínio que eu tenho feito nesse sentido. O que se perde, esse empobrecimento, é um distanciamento das pessoas, eu acho isso, e mais do que isso, essa individualização excessiva, e o que se perde aí são as tradições, são os elementos fundamentais da cultura daquele povo,
No caso Sem povo dúvida brasileiro. Isso alguma. até está sendo resgatado, ou tentando ser resgatado. Mas é aqui ou ali, é pontual. É pontual. Tereza, se a gente pensar na questão da função paterna, no mundo inteiro, o declínio da função paterna no mundo inteiro, já é uma coisa assim chocante. A quantidade de mulheres que são mães sozinhas no mundo inteiro, não é só no Brasil, não, no mundo inteiro. É uma coisa que empobrece a cultura. Uhum. Porque é uma pessoa só para cuidar de uma prole. É verdade. Pois. É verdade. Então, tem muitas coisas que declinaram no mundo inteiro, eu vou falar na minha próxima aula, por conta disso, dessa massificação. Outras, em compensação, nunca houve. Como caiu o analfabetismo no mundo? Caiu loucamente. Apesar de haver melhoras em diversos setores, há uma massificação na cultura em que ela empobreceu. Você pensar na música, a nossa música brasileira atual e a comparada com a de 20, 30 anos atrás, é de um empobrecimento ímpar. Uhum. Não tem quem não concorde com isso. Meu querido amigo Luiz, Sandra, Cláudia, e os outros que estão aqui. Estou querendo chamar para o debate. Meu professor de música discorda. Ele acha que até o funk é música e é o que tem hoje. É música. Ninguém está dizendo que não é música, mas para os meus ouvidos, por exemplo, é ruim. Porque a música é viva, ela vai de acordo com o tempo. Imagina. Ok, eu acho que a música é viva e ruim. A música é viva. E ruim. A língua é viva. Sem dúvida. Ela vai mudando, ela vai sofrendo. Vai. Ninguém tem mais nada para acrescentar, gente. Vamos ficar nós três aqui batendo boca. Boa noite. Oi. Oi, Laura. Então, que fala maravilhosa, Tereza. Me fez Obrigada. desculpa por chegando hoje. O doutorado me fez afastar da escola um pouco, foi necessário, mas estou retornando. Mas, assim, o teu recorte aí, né, me fez suscitar, assim, quando você estava falando sobre a questão, né, como os gregos se posicionavam com relação à ética, com relação ao sentido da ética na coletividade, me fez fazer um link que até então é quase impossível, mas eu tento muito. Talvez vocês consigam me ajudar algum dia nesse link aí. Mas eu vejo que, de alguma forma, nessa fala, então, ficou muito presente. A Hannah Arendt traz muito isso, né? Nesse sentido da ética, do coletivo, e quando você estava falando, parecia que você estava falando exatamente no sentido do que ela nos traz, né? E aqui, uma filósofa do século XX, e você está lá falando dos gregos, né? Então, isso assim, isso em Freud foi alguém que nunca tocou nada em Hannah Arendt, né? A gente não sabe justamente se por uma questão dela ser judia, aquelas questões políticas todas, mas isso aí a gente passa. Vamos focar aqui no que você falou, que eu acho que eu acho que faz um fio condutor aí, sim, né? E me provoca assim essa coisa da coletividade. Essa fala é mais atual do que nunca, porque Hannah Arendt é muito atual, né? Sim, essa banalidade das questões do mal, que a Cecília está querendo trazer também, dos valores, da ética, ela vem trazer muito isso, a questão do totalitarismo. Então, nossa, isso estava lá na Grécia, né? Isso veio assim agora. E não nos iludamos que eles fossem bonzinhos, porque fora desse convívio na polis, né? O homem grego, quem estuda bastante, lê muito. Eu adoro história. Então, eu estou sempre lendo. Foi um presente sua aula, muito obrigada. Nada, eu que agradeço.
o seu comentário. Mas eles tinham dois destinos. Ou eles, os homens, evidentemente, ou eles eram guerreiros, ou eles se tornavam poetas. E, ainda assim, o poeta tinha um compromisso com a polis que não era de menor grau que esse do combatente. Ele tinha que... Porque esse encontro, vocês imaginem aqueles grandes anfiteatros, arenas, na verdade, não era anfiteatro, era arenas gregas, era muita gente que se reunia ali. Era uma coisa enorme. E eles tinham esse compromisso de manter uma unidade cívica naqueles cidadãos. Só que cidadão não incluía o escravo. Cidadão era o cidadão grego, né? E não aquele que foi absorvido. Entretanto, aquele que foi absorvido, se ele trouxesse uma cultura interessante, olha que bacana, essa cultura, né, ela tinha, de alguma maneira, uma certa influência. Por exemplo, o Aristóteles, né, ele era de outra cidade, ele se torna preceptor do Alexandre ainda numa condição de... Eu tenho dificuldade de dizer de escravo, para falar a verdade, mas ele tinha a obrigação de educar o Alexandre porque a sua cidade tinha sido vencida. Então, ele foi levado para outra cidade para educar o filho do Filipe, né? Filipe da Macedônia. A cidade dele era outra. Então, é interessante porque o ponto que eu não cheguei a falar, que eu acho que é muito importante, que vai interessar a Márcia Cirigliano, que está aqui, é que, na verdade, trata-se de trazer essas vozes esquecidas. São vozes. Olhar para o passado é trazer vozes. Vozes que, de certo modo, ressoam hoje no presente. E quando a gente se esquece disso, desse compromisso, né, com... Porque para você criar, para você pensar, realmente não imitar o pensamento do outro, repetir igual papagaio, você tem que ler. Você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler. Você tem que ir aos museus, você tem que ter contato com essas escritas que estão aí no mundo, né? Para você conseguir escrever sua própria história. Eu acho que essas coisas não são dissociadas. Quem mais? Tereza, posso fazer um comentário, já que você Pode. falou algo que é tão caro assim para a minha pesquisa. Quando você fala logo no início, né, quando você fala na angústia de saber a origem, ou melhor, de não saber, né, a origem e o momento da morte, esse ponto é assim nevrálgico, né, na questão da sabedoria. Isso. Porque aí é que É esse levar em conta a sujeito, morte. E não hoje é? parece que as pessoas não querem morrer, querem se eternizar. Uhum, É um uhum. tal de... Eu olho para algumas amigas minhas, tem muitos grupos de amigos bem diferentes, mas algumas, gente, eu fico impressionada. O rosto é deformado. Aquela minha amiga não Uhum. está mais lá, é outra pessoa. E Pois não é é, só plástica, é tirar a ruga com aquele negócio, como é o nome? Restylane, botox. Fica uma pessoa deformada. Você anda na rua, no mercado, você vê isso. Eu não sou contra a cirurgia plástica, já fiz, inclusive, não tenho problema nenhum com isso. O problema é o excesso. É isso, é a questão do excesso. O excesso leva à perda da medida. E a perda da medida de cada um, né, leva a uma punição. Quantas mulheres morrem nas salas de cirurgia? Quantas? Uhum. Não E se essa fala disso. busca da voz, né? Essa busca das vozes
do passado, de suas famílias, de suas, né, de sua herança, né? Isso. Porque Que se perde, né? esse superinvestimento na imagem, né, tira do sujeito a oportunidade dele buscar o que não tem imagem, justamente, e que tem a ver com esses valores, né? Eu não vou nem dizer os valores do passado, os valores geracional na sua família. Tereza, ampliação do imaginário e atrofia do simbólico. Com Exatamente. certeza, isso aí. Exatamente Ótimo, isso, isso Sandra. mesmo. Exatamente isso. Que provoca uma diminuição, né? Um enfraquecimento da imaginação. Da elaboração, exato. Da imaginação, inclusive. Ter E da imaginação. elaboração, sobretudo. Exatamente, exatamente. Porque a imaginação é o que possibilita você a sonhar, a você olhar o mundo com outro olhar, a você escutar de outra maneira, né? Enfim. Eu gostaria de colocar, Tereza, Pode falar. nessa questão também dessa angústia, né, do existir, que não se sabe a origem nem a hora da morte, e essa questão das linguagens anteriores, originárias, né, e até que ponto não há necessidade, não que tenha que concordar com o anterior, nem com o antepassado, mas de reconhecer uma ética ali, né? Que tem a ver com o Exatamente. reconhecimento de uma lei. E as pessoas hoje não querem, não pensa como eu, não quero saber, não me serve, né? Exatamente. Porque há uma ética, descartável. ainda que você discorde, há uma ética ali que regia aquela comunidade, aquela família, aquele grupo de pessoas. E mesmo que tenha sofrido mutações, mudanças, enfim, é essa ética que as pessoas, eu acho que cada vez mais não têm condições de perceber, né? De se colocar naquele lugar para poder entender o porquê daquilo. E aí fica essa coisa meio morcelê, né? Que não A não Guernica cria dos nossos dias. isso, não cria, não imagina e abre o buraco para o real, sem nenhuma borda, né? Fica uma coisa solta, perdida mesmo. Porque a troca, né, com o outro, essas trocas simbólicas, e essa troca também de culturas, isso alimenta, isso nos devolve, de certo modo, né? Mesmo que isso seja por hipótese, mesmo que isso seja um sonho, algo de humano, algo de uma pertença a esse lugar que é tão sagrado, eu diria, né? Que é o lugar do sujeito. A diferença entre um e outro não impede que eu tome o outro como meu semelhante, na sua diferença. Né? Exato. Muito bom. O que mais? O Inácio Claudinha está fez um silenciosa. comentário. O Inácio fez um comentário no chat, não sei se ele está por aí, né? Quem? Ele podia falar com o Inácio. Eu tenho que ver aqui. Ele fez um comentário Não podemos nos interessante. esquecer que na década de 70, quando os nossos grandes compositores surgiam e batiam de frente com os horrores da ditadura, existia muita música ruim também, só que tocava menos. Ainda não existia o famoso jabá. Porque o jabá é uma coisa que é paga, né? Para tocar, até emprenhar os ouvidos. Adorei. Muito bom, muito bom. Gente, vocês querem falar mais alguma coisa? Será que dá tempo de eu trazer para vocês alguma coisa do Kierkegaard sobre angústia? Vocês querem ouvir ou vocês estão cansados? Posso? Está cansada, Cicelinha? É rapidinho. Olha só. Kierkegaard parece não entender o ser humano como um conjunto de diferentes sínteses, mas como uma síntese
que pode ser vivida e analisada sob diferentes aspectos. Nesse entendimento, o ser humano é concebido fundamentalmente como relação, e é a partir dessa ideia que Kierkegaard descreverá os fenômenos da angústia e do desespero, porque ele faz uma diferença entre desespero e angústia. Ele vai dizer que angústia é sem objeto. Ele diz que angústia é sem objeto. Olha que O espetáculo, desespero hein? tem objeto, né? Mais adiante, ele fala o seguinte, que é bem bacana. Olha só, bem pequenininho. Kierkegaard entende que o fato de nascermos humanos não nos torna indivíduos no sentido filosófico que atribui ao termo. Cada pessoa precisa realizar, efetivar a síntese que a constitui. Esse vazio, essa sensação de indefinição e ambiguidade diante de uma nova possibilidade fugidia e desconhecida é justamente o que se chama angústia. O que angústia, a rigor, não é... Não. O que angústia, a rigor, não é a realidade, porém a possibilidade. A angústia é a vertigem diante da possibilidade. Bacana, né? É muito, muito, muito interessante esse livro. Evidentemente, ele tem um outro livro que vocês têm que ler, que se chama Angústia, né? Mas esse, A Doença para a Morte, é bárbaro. É bárbaro. Gente, acho que já deu, né? Ou alguém quer falar mais alguma coisa? Tereza, boa viagem, ótima viagem para você. Aperte muito a neta. Vou apertar. Os netos, o netinho e a netinha que acabou de nascer. Né? Amor. Queridos, beijo grande. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigada, Tereza. Beijo. Eu que agradeço. Tchau. Tchau.